Oi, tudo bem? E aí, vamos falar mais um pouquinho? Bom, o que eu quero te perguntar é: como é que estão os seus caminhos? Estão perfeitos? Ok, bom, e aí o que eu tenho para te dizer é: não seja gênio, não seja perfeito, mas seja louco. Isso mesmo. Assim como está lá em 1 Coríntios 1:27, que diz assim pra gente: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Bom, por que eu estou trazendo esse tema? Por que eu estou querendo falar sobre esse assunto? Porque existe uma tendência mundial, é uma tendência do nosso mundo, do nosso próprio ser, de que a gente seja perfeito em várias coisas. A gente acredita muito nisso, a gente busca muito isso, a gente busca essa perfeição, a gente busca ser perfeito nos nossos caminhos, nas nossas decisões, e nós sim cremos sempre que estamos sendo perfeito em tudo. Dificilmente você vai se deparar em situações onde você vai encontrar alguém que entende que ela não é perfeita, que ela tem coisas a melhorar. Muito pelo contrário. Ainda que a gente encontre sim situações desse tipo, é muito, mas muito mais frequente quando nós encontramos pessoas que se acham o dono da razão, né? Como assim a gente fala. E isso acontece com a gente também. Esse é um grande problema, é um grande dilema humano e é uma grande situação ao qual nós deveríamos estar sempre buscando nos melhorar. Nós deveríamos buscar melhorar e praticar o que a palavra fala, o que o próprio Jesus nos trouxe, o que o próprio Paulo também nos trouxe, que é que nós não venhamos a nos considerar como sábios, mas sim antes venhamos a observar aos outros. E assim deve ser na nossa vida. E por que considerar-se perfeito e por que ser uma pessoa que busca a perfeição, de certo modo, chega a ser preocupante? Bom, a gente tem que lembrar aquilo que se relaciona diversamente lá com o próprio inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa vida, aquele que nos odeia, né? Como diz lá em Ezequiel, como ele mesmo diz lá no capítulo 28, dos versículos 15 e 17 somente, diz assim: isso é um perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ou seja, olha, observa como é a situação. Então, o inimigo de nossas almas era um ser perfeito, foi criado em perfeição, mas isso o levou a caminhar por caminhos errados e o entender que ele mesmo era maior do que Deus. E esse é um grande problema. Na nossa perfeição a gente se esquece de Deus, a gente deixa de buscar a Deus, a gente deixa de caminhar com Deus, e a gente entende que tudo que a gente faz é certo, é correto, e que nós temos as situações corretas, que nós entendemos que nós temos tudo que é necessário para nos dar bem. Nós vemos relacionamentos serem quebrados por conta disso, nós vemos amizades serem dizimadas por conta disso. Enfim, nós vemos várias situações onde a perfeição acaba sendo algo que traz malefícios. A perfeição é algo que quebra coisas boas. Então, que nós possamos sim nos julgar, sim, que nós possamos fazer até mesmo como Paulo fala, que cada um observe a si mesmo, para que nós possamos nos dar conta de si mesmo para Deus, pois assim seremos. Que nós possamos nos desviar desse caminho da busca da perfeição, mas sim, que nós busquemos ser santos, porque Deus é santo. Parece um ponto um pouco meio que não bate, que não liga, mas a verdade é essa. No caminho da santidade nós seremos perfeitos sim como Cristo, mas nessa perfeição nós teremos amor, misericórdia, nós teremos o perdão, e até por relacionar a isso nós devemos lembrar que o próprio Jesus nos diz e nos escreve que aquele que diz que é perfeito, aquele que diz que não tem pecado, ele já está mentindo. Então, ou seja, se nós pecamos, nós erramos. Se nós erramos, nós não somos perfeitos. Então, isso deve ser algo que deve conter na nossa alma, no nosso coração. A busca nossa não deve ser somente da perfeição, ou melhor, não deve ser da perfeição.
A nossa busca deve ser de nos relacionar com as pessoas, amar as pessoas, ter misericórdia das pessoas. Afinal, Deus não procura perfeitas pessoas, mas Deus procura pessoas santas, pessoas que amam, que têm misericórdia, pessoas que ajudam, que estendem a mão e que estão dispostas sempre a fazer o melhor para o próximo, o melhor para aqueles que devem sempre estar necessitando. Nós também devemos nos recordar do que diz a palavra, que diz que não seja sábios aos teus próprios olhos. Isso está lá em Provérbio 3:7. Então, isso é outro ponto que nos leva sempre a refletir, né? Não devemos ser sábios, não devemos achar que somos tão perfeitos, pois nós não somos e nunca vamos conseguir chegar a esse ponto de perfeição. E para terminar, já chegar no nosso encerramento, lembrar que diz assim a palavra: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Isso está lá em Jeremias, no capítulo 9, versículo 23. Ou seja, a palavra, por vários momentos e em várias situações, ela sempre vai nos apresentar a mesma situação. Não queira se achar o sábio, não queira se achar o melhor de todos. Muito pelo contrário, seja apenas mais um. Seja aquele que sim, tem sabedoria, tem conhecimento, intelecto, tem sim força, tem sim riqueza, tem sim coisas grandes, maravilhosas, mas nunca para uso de si próprio, mas sim para o uso e benefício de todos, de um coletivo, de algo que é muito maior do que nós mesmos. A você um grande abraço. Eu sou o Douglas Rocha. Se inscreve nesse canal, dá um joinha se você gostou. Abraço.